A oficina mecânica de Lucas Tavares não era o tipo de lugar onde se esperava ver crianças bem vestidas. Ficava numa viela estreita do bairro da Muca, em São Paulo, onde o cheiro de óleo de motor se misturava com o aroma de pão saindo das padarias vizinhas. As paredes descascadas guardavam décadas de trabalho honesto, e o chão de concreto estava manchado por incontáveis carros que passaram por ali. Era uma tarde quente de fevereiro, daquelas em que o sol parece derreter o asfalto e o ar fica pesado como uma coberta molhada. Lucas estava debaixo de um Gol 2008, tentando descobrir por que o sistema de arrefecimento insistia em vazar, quando ouviu o sino da porta tocar. Aquele sino enferrujado que ele mesmo havia instalado anos atrás, quando ainda acreditava que a vida tinha um propósito além de simplesmente continuar respirando. Arrastou-se para fora debaixo do carro, limpando as mãos no macacão azul que já havia visto dias melhores, esperando encontrar o Sr. Oliveira com seu palio que queimava óleo, ou talvez a Dona Conceição reclamando novamente que o ar-condicionado do seu Corsa não gelava o suficiente. O que ele não esperava era ver uma menina. Ela tinha, talvez 8 ou 9 anos, com longos cabelos castanhos caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Usava um vestido branco com detalhes em renda, agora manchado de poeira vermelha nos joelhos, e sandálias de couro que provavelmente custavam mais do que Lucas ganhava em um mês. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos e estavam inchados de tanto chorar. Ela apertava contra o peito uma mochila pequena com estampa de borboletas. Lucas levantou-se devagar, sentindo suas costas protestarem depois de horas na mesma posição. Aproximou-se da menina com cautela, como quem se aproxima de um passarinho, ferido, temendo que qualquer movimento brusco a fizesse voar para longe. Era óbvio que ela estava assustada. Seus olhos percorriam cada canto da oficina com aquela expressão de quem acabou de aterrissar em outro planeta. E, considerando a diferença gritante entre aquele lugar e o mundo de onde ela claramente vinha, talvez fosse exatamente essa a sensação. Lucas agachou-se para ficar no nível dos olhos dela, um gesto que tinha aprendido há muito tempo, quando ainda tinha alguém pequeno na sua vida para quem agachar. A lembrança veio como sempre vinha, rápida e afiada como um soco no estômago. 4 anos? Já faziam 4 anos desde aquele dia horrível em que tudo mudou, desde que perdeu sua filha Isabela e sua esposa Marina naquele acidente na rodovia. 4 anos desde que sua vida se partiu em 2 metades irreconciliáveis, antes e depois. Ele empurrou a lembrança para aquele canto escuro da mente, onde guardava todas as coisas que doíam demais para serem tocadas, e focou na menina à sua frente. Perguntou se ela estava perdida, se precisava ligar para alguém, se estava machucada. A menina olhou para ele com aqueles olhos enormes e assustados, as lágrimas continuando a rolar em silêncio pelas bochechas sujas, mas não disse uma palavra. Não emitiu um único som. Lucas pensou que talvez ela estivesse em choque, ou assustada demais para falar com um estranho. Foi então que ele percebeu os arranhões nos joelhos dela, pequenos ferimentos dos quais escorria um fio fino de sangue. Ela tinha caído, provavelmente enquanto corria de alguma coisa, ou de alguém. Um instinto protetor que Lucas pensava ter enterrado junto com sua família há 4 anos, de repente acordou no seu peito, como um animal hibernando que sente a chegada da primavera. Ele se levantou e apontou para a cadeira de plástico verde no canto da oficina, onde costumava fazer suas refeições solitárias, e fez um gesto convidativo. A menina hesitou por um momento, seus olhos indo da cadeira para Lucas e de volta para a cadeira, como se estivesse calculando se podia confiar nele. Finalmente ela se moveu, cada passo cauteloso e medido, e se sentou na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Lucas foi até o pequeno banheiro nos fundos da oficina, um cubículo apertado com um lavatório manchado de ferrugem e um espelho trincado que refletia seu rosto cansado, em fragmentos. Pegou a caixa de primeiros socorros que guardava ali, mais por necessidade profissional do que por previsão, considerando quantas vezes já havia se cortado ou queimado trabalhando. Voltou para junto da menina e se ajoelhou novamente, desta vez
para limpar delicadamente os arranhões com uma gaze embebida em soro fisiológico. Ela não fez uma careta, não emitiu nenhum som de dor, apenas continuou olhando para o rosto dele com uma intensidade que Lucas achava quase perturbadora. Era como se ela estivesse tentando ler algo escrito na sua alma. Quando terminou de limpar os ferimentos, ele colocou curativos com desenhos de estrelas que não se lembrava de ter comprado e que provavelmente estavam naquela caixa há anos. Depois, fez a única coisa que parecia fazer sentido. Levantou-se, foi até a pequena mesa onde ficava seu celular coberto de graxa e pegou o aparelho para ligar para a polícia. Foi quando a menina saltou da cadeira com uma agilidade surpreendente e agarrou seu braço. A força do aperto pequeno era desesperada. Seus olhos, que segundos antes pareciam resignados, agora imploravam com uma intensidade que atravessava qualquer barreira de linguagem. Não ligues. Por favor, não ligues. A mensagem estava clara nos olhos dela, mesmo sem uma única palavra sendo dita. Lucas hesitou, o celular pesando na sua mão como se fosse feito de chumbo. Cada fibra de raciocínio lógico gritava para ele fazer a ligação. Aquela era claramente uma menina que pertencia a alguma família rica, provavelmente desesperada procurando por ela naquele exato momento. Podia haver uma busca acontecendo, policiais vasculhando a cidade, mas algo nos olhos daquela criança, algo no desespero silencioso que emanava dela como o calor de uma fornalha, fez Lucas pausar. Ele se agachou novamente, colocando-se no nível dos olhos dela e, sem entender completamente o porquê, fez uma promessa. Disse que não ligaria para ninguém por enquanto, que ela podia ficar ali até se sentir pronta, até se sentir segura. A menina soltou o braço dele e assentiu, uma única lágrima solitária escorregando pela sua bochecha. Pela primeira vez, desde que havia entrado naquela oficina, Lucas viu seus pequenos ombros relaxarem, a tensão saindo do seu corpo como o ar de um balão furado. Lucas ainda não sabia que aquela menina se chamava Helena Almeida, que seu pai, Rodrigo, era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, responsável por erguer metade dos arranha-céus que dominavam o horizonte da cidade. Não sabia que sua mãe, Patrícia, era uma renomada cardiologista que havia operado políticos e empresários importantes. Não sabia que Helena era muda desde o nascimento, uma condição que havia levado seus pais a percorrerem o mundo inteiro atrás de especialistas e tratamentos experimentais, gastando fortunas em consultas com os melhores médicos de 3 continentes. Não sabia que Helena tinha fugido de casa naquela manhã porque havia lido nos lábios de seus pais, uma habilidade que ela havia desenvolvido com perfeição ao longo dos anos, a palavra que mais temia: internato. Seus pais estavam discutindo a possibilidade de enviá-la para uma escola especial em Belo Horizonte, um lugar onde profissionais treinados poderiam lidar melhor com suas necessidades especiais. Um lugar longe deles, longe de casa. Tudo o que Lucas sabia naquele momento era que havia uma menina assustada na sua oficina e que pela primeira vez em 4 anos, desde que havia perdido sua própria filha, ele sentia aquela necessidade urgente de proteger alguém além de si mesmo. As horas se arrastaram na oficina. Helena permaneceu sentada na cadeira de plástico verde, observando Lucas trabalhar. Ele tentou oferecer água e encontrou alguns biscoitos cream cracker em uma gaveta, que ela aceitou com um aceno de cabeça. No silêncio, Lucas começou a fazer algo que não fazia há muito tempo. Começou a falar. Falou sobre Isabela, sua filha que aos 7 anos era obcecada por dinossauros e sonhava em ser paleontóloga. Falou sobre como ela colecionava pedras que encontrava na rua, convencida de que podiam ser fósseis. Falou sobre Marina, sua esposa, que trabalhava como professora de português e tinha o hábito de corrigir a gramática dele mesmo nas conversas mais casuais, mas sempre com um sorriso no rosto. E então, porque parecia importante dizer em voz alta, falou sobre o acidente. Sobre como um caminhão perdeu o controle na via Anchieta em uma manhã chuvosa de domingo. Sobre como, num instante, sua vida inteira foi arrancada dele. Sobre como, nos últimos 4 anos,
ele havia apenas existido, respirando e trabalhando, mas nunca realmente vivendo. Helena ouviu tudo com uma atenção absoluta que Lucas não esperava de uma criança. Havia compreensão naqueles olhos escuros, como se aquela menina de 8 anos entendesse perfeitamente o que significava perder algo precioso. Como se ela também conhecesse aquele tipo de dor. Quando o relógio na parede marcou 6 da tarde e o sol começou a pintar o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Lucas teve uma ideia. Foi até sua mesa bagunçada e encontrou um bloco de notas velho e uma caneta. Ofereceu para Helena, fazendo gestos para que ela escrevesse. Ela pegou a caneta com dedos delicados e escreveu em uma caligrafia perfeita e infantil. Helena. Lucas sentiu seu coração apertar. Helena. O mesmo nome da mãe dele, que tinha passado anos atrás. Depois de uma pausa, Helena escreveu mais alguma coisa. Um número de telefone. 9 dígitos que provavelmente conectariam Lucas a uma família desesperada. Ele olhou para o número, depois para Helena, que o observava com uma mistura de medo e confiança que ele não conseguia compreender completamente. Lucas pegou seu celular e discou. Uma voz feminina atendeu no primeiro toque, tão carregada de desespero que era quase um grito. A voz de uma mãe que havia perdido sua filha. Lucas apenas disse que Helena estava bem e segura, que ela voltaria em breve. A mulher do outro lado da linha explodiu em perguntas, sua voz subindo uma oitava a cada palavra, mas Lucas desligou a chamada. Ele havia prometido a Helena e promessas feitas a crianças eram sagradas. Naquela noite, Lucas levou Helena para seu apartamento em um prédio antigo da Muca, um lugar pequeno e simples onde tudo ainda cheirava levemente a Marina, mesmo depois de 4 anos. As paredes estavam cobertas de fotografias de Isabela e Marina, momentos congelados no tempo de uma vida que não existia mais. Helena parou em frente a uma foto de Isabela, segurando um sorvete de chocolate, o rosto todo lambuzado, sorrindo para a câmera com aquela alegria inconsequente que só as crianças possuem. Lucas viu Helena sorrir pela primeira vez. Um sorriso pequeno e triste, mas um sorriso mesmo assim. Ele preparou macarrão com molho de tomate, o único prato que sabia fazer decentemente, e deu a Helena uma de suas camisetas velhas para ela usar como camisola. Aquela noite, deitado em sua cama estreita enquanto Helena dormia no sofá da sala, Lucas ficou olhando para o teto rachado, se perguntando o que diabos estava fazendo. Ele sabia que no dia seguinte teria que devolver Helena à sua família. Sabia que estava apenas adiando o inevitável. Mas por uma noite, apenas uma noite, ele permitiu-se sentir aquela sensação esquecida de ter alguém para proteger, alguém para cuidar. Quando finalmente caiu em um sono agitado, Lucas sonhou com Isabela e Helena correndo juntas em um campo verde infinito, suas risadas silenciosas flutuando no ar como música. No dia seguinte, Lucas acordou com o sol entrando pela janela empoeirada e o som de buzinas lá embaixo na rua. Por um momento, confuso entre o sono e a vigília, ele pensou ouvir Isabela rindo na sala. Então, a realidade voltou, pesada e fria. Helena estava sentada no sofá, ainda vestindo sua camiseta enorme, olhando para as fotos na parede com uma expressão pensativa. Quando ela percebeu que Lucas havia acordado, seus olhos encontraram os dele, e naquele olhar havia uma pergunta silenciosa. Lucas sabia o que precisava fazer. Pegou seu celular e ligou novamente para o número que Helena havia escrito. Desta vez, explicou onde estava, deu o endereço da oficina para aquela tarde. A mulher do outro lado, que ele agora sabia ser Patrícia Almeida, chorou de alívio, sua voz quebrando em gratidão e promessas de recompensa que Lucas interrompeu, dizendo que não queria nada, apenas que ela viesse buscar sua filha. Helena o observou durante toda a ligação, e quando ele desligou, havia traição nos seus olhos escuros. Lucas se ajoelhou na frente dela e tentou explicar com a voz mais gentil que conseguiu encontrar. Disse que ela precisava voltar para casa, que seus pais a amavam e estavam desesperados, que ele não podia ficar com ela por mais tempo, porque não era certo, porque ela tinha uma família, um lar.
Helena balançou a cabeça vigorosamente, as lágrimas voltando a correr, mas Lucas foi firme. Mesmo com o coração apertado, ele foi firme. Às 3 da tarde, uma Mercedes preta parou em frente à oficina de Lucas. A porta se abriu e de lá saíram um homem alto de aproximadamente 45 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que Lucas ganhava em 6 meses, e uma mulher bonita de uns 40 anos, com o rosto marcado pela preocupação e olhos vermelhos de chorar. Helena correu para os braços de sua mãe com um desespero que fez o coração de Lucas se partir. Patrícia caiu de joelhos ali mesmo no chão sujo da oficina, abraçando sua filha, como se nunca mais fosse soltá-la, murmurando palavras que Lucas não conseguia ouvir. Rodrigo Almeida ficou alguns passos atrás, os punhos cerrados ao lado do corpo, a mandíbula tensa. Patrícia finalmente se levantou, ainda segurando Helena, e se aproximou de Lucas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma gratidão profunda. Ela agradeceu com uma voz embargada, tentando encontrar palavras que pudessem expressar o que estava sentindo. Mas foi Rodrigo quem falou em seguida, sua voz dura e cortante como vidro quebrado. Ele exigiu saber por que Lucas não havia ligado imediatamente, por que havia guardado Helena durante a noite toda, enquanto eles estavam loucos de preocupação. Sua voz tinha aquele tom de autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Aquele tom que vinha de anos mandando em centenas de funcionários e fechando negócios de milhões. Ele ameaçou processar Lucas, chamar a polícia, fazer com que ele nunca mais conseguisse trabalhar em São Paulo. Foi quando Helena fez algo extraordinário. Ela se colocou entre Lucas e seu pai, com os braços estendidos em um gesto de proteção, seus olhos escuros lançando um olhar desafiador para Rodrigo. Uma menina de 8 anos, defendendo seu protetor do próprio pai milionário. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Rodrigo parou no meio da frase, confusão passando pelo seu rosto. Lucas aproveitou o momento e falou, sua voz calma, mas firme. Explicou que Helena havia chegado aterrorizada, que ele havia prometido não ligar para ninguém até que ela estivesse pronta, que havia cuidado dela e mantido ela segura. E então, olhando diretamente para Rodrigo, sugeriu que talvez, em vez de ameaçar, ele deveria se perguntar por que sua filha havia fugido de casa em primeiro lugar. O silêncio que se instalou na oficina depois das palavras de Lucas era do tipo que parece ter peso físico, pressionando contra o peito de todos os presentes. Rodrigo Almeida ficou parado, sua postura rígida começando a desmoronar como um prédio que perde suas fundações. A raiva em seu rosto lentamente se transformou em algo diferente, algo que Lucas reconheceu porque já havia sentido muitas vezes nos últimos 4 anos. Vergonha. Patrícia, ainda segurando Helena, olhou para o marido com uma expressão que misturava súplica e reconhecimento. Ela sabia que Lucas tinha razão. Eles haviam falhado em ver os sinais, em entender o que estava acontecendo com sua própria filha. Patrícia pediu a Rodrigo que esperasse no carro, sua voz suave, mas firme. Rodrigo abriu a boca para protestar, olhou para Helena ainda posicionada, protetoramente em frente a Lucas, e simplesmente assentiu. Ele saiu da oficina com passos pesados, um homem acostumado a controlar tudo de repente, percebendo que havia coisas que seu dinheiro e poder não podiam comprar ou consertar. Quando a porta se fechou atrás dele, Patrícia gentilmente guiou Helena para a cadeira de plástico verde e se agachou na frente dela. Falou em voz baixa, fazendo perguntas que Helena respondeu apenas com acenos e balanços de cabeça. Lucas observava a interação, percebendo como Patrícia falava devagar, certificando-se de que Helena pudesse ler seus lábios, como seus gestos eram cuidadosos e deliberados. Depois de alguns minutos, Patrícia se levantou e se aproximou de Lucas. Ela perguntou se poderiam conversar em particular. Lucas olhou para Helena, que lhe deu um pequeno aceno de aprovação, e então guiou Patrícia para os fundos da oficina, onde havia uma pequena área que ele usava como escritório, com uma mesa velha coberta de papéis e uma cadeira quebrada que ele sempre dizia que ia consertar, mas nunca consertava. Patrícia começou a falar, e as palavras saíram em uma torrente.
como se ela estivesse segurando tudo aquilo por tempo demais, e finalmente encontrou alguém que pudesse ouvir. Ela contou sobre Helena, sobre como ela nasceu aparentemente saudável, uma bebê linda que chorava e ria como todas as outras. Mas conforme os meses passavam, conforme Helena crescia, algo ficou claro. Ela não balbuciava como as outras crianças, não tentava formar palavras, não fazia nenhum som vocal além do choro. No começo, os médicos disseram para não se preocupar que cada criança se desenvolvia no seu próprio tempo. Mas quando Helena completou 2 anos e ainda não havia dito uma única palavra, eles começaram a investigar mais a fundo. Patrícia contou sobre a procissão interminável de especialistas, otorrinolaringologistas, neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, exames e mais exames, ressonâncias magnéticas, tomografias, testes genéticos, viagens para São Paulo, Rio de Janeiro, até os Estados Unidos e Europa, consultando os melhores profissionais que o dinheiro podia comprar. O diagnóstico era sempre o mesmo, e ao mesmo tempo sempre frustrante em sua falta de especificidade. Mutismo. As cordas vocais de Helena estavam fisicamente perfeitas. Seu aparelho fonador funcionava normalmente, mas algo no seu cérebro, alguma conexão neurológica que os médicos não conseguiam identificar ou entender, impedia que ela falasse. Não havia cura conhecida, não havia tratamento que funcionasse. Patrícia falou sobre como Helena aprendeu a se comunicar de outras formas. Linguagem de sinais, leitura labial, escrita. Helena era incrivelmente inteligente, pegava tudo rapidamente. Mas Patrícia via nos olhos da filha aquela frustração constante, aquela sensação de estar sempre atrás de uma parede de vidro, capaz de ver o mundo, mas nunca completamente parte dele. E então, com a voz quebrando, Patrícia contou sobre a discussão que Helena havia testemunhado. Como ela e Rodrigo estavam no escritório dele em casa, pensando que Helena estava no andar de cima no seu quarto, discutindo o que fazer. Rodrigo estava frustrado, exausto de tentar e falhar em ajudar sua filha. Ele havia pesquisado sobre um internato em Minas Gerais, uma escola especializada em crianças com necessidades especiais de comunicação. Um lugar onde Helena estaria cercada por profissionais treinados e outras crianças como ela. Patrícia era contra. Ela não queria mandar sua filha para longe, mas Rodrigo argumentava que talvez fosse o melhor para Helena, que talvez eles não fossem capazes de dar a ela o que ela precisava. A discussão ficou acalorada, as vozes subiram. Nenhum deles percebeu Helena parada na porta, lendo cada palavra nos lábios deles, vendo seus pais discutirem seu futuro como se ela fosse um problema a ser resolvido e não uma pessoa a ser amada. Helena entendeu que estavam planejando mandá-la embora. E naquela manhã, antes do sol nascer completamente, ela pegou sua mochila, colocou algumas roupas e seus pertences mais preciosos e fugiu. Patrícia estava chorando abertamente agora, as lágrimas correndo pelo seu rosto enquanto ela segurava a mão de Lucas. Ela disse que havia procurado por Helena em todos os lugares que conseguiu imaginar. Chamou a polícia, alertou seguranças do condomínio, verificou com os porteiros, com os vizinhos. Passou horas dirigindo pelas ruas de São Paulo, cada minuto que passava multiplicando seu desespero. Quando Lucas ligou dizendo que Helena estava bem, Patrícia sentiu como se pudesse voltar a respirar pela primeira vez em 24 horas. Lucas ouviu tudo em silêncio, deixando Patrícia desabafar. Quando ela finalmente terminou, ele esperou um momento antes de falar. Quando falou, sua voz era gentil, mas havia uma verdade nela que precisava ser dita. Ele disse que talvez o problema não fosse Helena não poder falar, mas sim ninguém estar realmente ouvindo seu silêncio. Patrícia olhou para ele confusa. Então Lucas explicou. Em menos de 24 horas, ele e Helena haviam se comunicado perfeitamente. Ele havia entendido seu medo, sua dor, o que ela precisava, não porque ela falasse, mas porque ele prestou atenção. Ele a viu como uma pessoa completa, não como um problema a ser resolvido ou uma condição a ser curada. Lucas falou sobre Isabela, sobre como nos últimos meses antes de perdê-la, ele havia estado tão absorvido com trabalho e contas e preocupações adultas
que às vezes não realmente ouvia quando ela falava. Como ele daria qualquer coisa agora para ter aqueles momentos de volta, para realmente estar presente, para realmente ouvir. Ele disse a Patrícia que Helena não precisava de mais médicos ou escolas especiais distantes. Ela precisava de pais que a vissem, que a ouvissem não com os ouvidos, mas com o coração. Que entendessem que o silêncio dela não era um defeito, mas apenas uma forma diferente de ser. Patrícia absorveu as palavras de Lucas, e ele podia ver algo mudando em seus olhos. Compreensão, reconhecimento. Ela agradeceu a Lucas, não apenas por manter Helena segura, mas por aquelas palavras que ela precisava ouvir. Quando voltaram para onde Helena estava, Patrícia se ajoelhou na frente da filha e pediu desculpas. Pediu desculpas por não ter ouvido, por não ter visto, por ter tratado o mutismo de Helena como algo que precisava ser consertado em vez de simplesmente aceito. Prometeu que nunca mais falariam sobre enviá-la para longe, que trabalhariam juntos como família para entender melhor uns aos outros. Helena jogou seus braços ao redor do pescoço da mãe e chorou. Não as lágrimas silenciosas e contidas que Lucas havia visto na oficina no dia anterior, mas soluços profundos e liberadores de alguém que finalmente se sentia vista. Quando finalmente se separaram, Patrícia olhou para Lucas com uma expressão séria. Ela perguntou se ele permitiria que mantivessem contato. Disse que Helena claramente se conectou com ele de uma forma que ela nunca havia visto antes, que talvez essa conexão fosse importante para a recuperação emocional dela. Lucas olhou para Helena, que o observava com aqueles olhos escuros, cheios de esperança, e sentiu seu coração apertar. Parte dele queria dizer não, queria se proteger da dor inevitável de se apegar a outra criança quando já havia perdido a sua. Mas uma parte maior, a parte que Helena havia acordado nele nas últimas 24 horas, sabia que ele precisava dizer sim. Então ele disse, sim, eles poderiam manter contato. Antes de ir embora, Patrícia tirou um cartão de visita da bolsa e escreveu seu número de celular pessoal atrás. Disse a Lucas que ele poderia ligar a qualquer hora, que se Helena precisasse dele, ou se ele precisasse de qualquer coisa, ele não deveria hesitar. Lucas pegou o cartão sentindo o papel grosso e caro entre seus dedos calejados e o guardou no bolso. Helena se aproximou dele uma última vez antes de ir embora. Ela o abraçou forte, seus braços pequenos rodeando a cintura dele, seu rosto pressionado contra seu macacão manchado de graxa. Lucas sentiu uma emoção subir em sua garganta, ameaçando sufocá-lo. Ele retribuiu o abraço, uma mão pousando gentilmente na cabeça dela. Quando Helena finalmente se afastou, ela fez algo inesperado. Colocou a mão sobre o coração de Lucas, depois sobre o próprio coração, e então apontou para ele novamente. A mensagem era clara. Você está no meu coração. Lucas sentiu lágrimas picarem seus olhos pela primeira vez em anos. Ele assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Helena sorriu, aquele sorriso pequeno e triste que ele havia visto pela primeira vez na noite anterior, e então saiu com sua mãe. Lucas ficou, parado na porta da oficina, observando a Mercedes preta se afastar pela rua estreita até desaparecer na esquina. O silêncio que ficou para trás era diferente do silêncio que ele tinha vivido nos últimos 4 anos. Este silêncio tinha esperança nele. Naquela noite, Lucas não sonhou com o acidente. Pela primeira vez em 1460 noites, ele dormiu tranquilo. Passaram-se 3 dias. 3 dias durante os quais Lucas trabalhou em carros, atendeu clientes, viveu sua rotina normal. Mas algo havia mudado. Ele se pegou pensando em Helena, perguntando-se como ela estava, se havia conseguido se reconciliar completamente com seus pais, se ela pensava nele também. Foi numa quinta-feira à tarde, quando Lucas estava trocando o óleo de um Civic, que seu celular tocou. Ele limpou as mãos em um pano e atendeu, esperando ser algum cliente. Era Patrícia. Sua voz estava tensa, preocupada. Ela explicou que Helena não estava comendo desde que voltou para casa. Ela se trancava no quarto, recusava-se a sair. Os médicos que Patrícia consultou
disseram que poderia ser um tipo de depressão reativa, que Helena havia passado por um trauma e estava processando. Mas quando eles mostraram a Helena uma mensagem perguntando se ela queria ver Lucas, ela havia acenado com tanta força que parecia querer arrancar a própria cabeça. Patrícia estava ligando para pedir se Lucas poderia vir visitá-la. Não na oficina, mas na casa deles. Para jantar, talvez, ou apenas para passar um tempo com Helena. Se ele estivesse confortável com isso, claro. Lucas hesitou. A última coisa que ele queria era se intrometer na vida de uma família rica, ser um mecânico pobre que não sabia usar os talheres certos ou que faria alguma gafe social embaraçosa. Mas então ele pensou em Helena trancada em seu quarto, recusando comida e... a hesitação evaporou. Ele disse a Patrícia que iria. Ela deu o endereço, um condomínio fechado em Alphaville, e marcaram para o sábado seguinte ao meio-dia. Quando o sábado chegou, Lucas dirigiu seu velho Gol 2003, que ele mesmo havia restaurado através das ruas de São Paulo. A diferença entre a Muca e Alphaville era como a diferença entre dois planetas diferentes. A Muca, com suas ruas estreitas, seus prédios velhos, suas padarias em cada esquina, e Alphaville, com suas avenidas largas, seus muros altos, sua segurança ostensiva. Lucas parou no portão do condomínio, forneceu seu nome ao segurança que consultou uma lista e acenou para que ele passasse. Ele dirigiu por ruas perfeitamente pavimentadas, ladeadas por árvores perfeitamente espaçadas, passando por mansões que pareciam saídas de revistas de arquitetura. A casa dos Almeida era imensa. Um portão de ferro forjado dava para um caminho de pedras que levava a uma mansão de 2 andares, com jardins que pareciam ter sido desenhados por um artista. Uma fonte de pedra jorrava água no centro do jardim frontal. Lucas estacionou seu Gol surrado ao lado de uma BMW e uma Mercedes, sentindo-se completamente fora de lugar. Um homem de terno abriu a porta antes mesmo que Lucas pudesse tocar a campainha. Um mordomo. Lucas havia pensado que mordomos eram coisas de filmes antigos, mas aparentemente eles existiam na vida real. O mordomo o conduziu através de um hall de entrada com pé direito altíssimo, piso de mármore e uma escadaria curva que levava ao 2º andar. Era tudo tão diferente do seu apartamento pequeno e simples que Lucas sentiu uma pontada de inadequação. Mas então ele ouviu passos rápidos e leves, e Helena apareceu no topo da escada. Quando ela o viu, seu rosto inteiro se iluminou. Ela desceu a escada correndo, seus pés descalços mal tocando os degraus, e se jogou nos braços de Lucas com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Lucas sentiu o peso dela contra seu peito, seus braços finos ao redor do seu pescoço, e algo dentro dele que havia estado apertado há 4 anos, finalmente afrouxou um pouco. Ele abraçou Helena de volta, uma mão acariciando seus cabelos, murmurando que estava feliz em vê-la também. Patrícia e Rodrigo apareceram da sala de estar. Rodrigo parecia diferente de como Lucas se lembrava. Menos imponente, mais humano. Ele se aproximou e estendeu a mão para Lucas, seus olhos encontrando os de Lucas diretamente. Ele pediu desculpas pelo seu comportamento na oficina, disse que ele estava errado em ameaçar Lucas, que Lucas havia feito mais pela filha dele em um dia do que ele havia conseguido fazer em 8 anos. A voz de Rodrigo estava carregada de emoção genuína, e Lucas apertou sua mão, aceitando o pedido de desculpas. O almoço foi surpreendentemente confortável. Eles comeram em uma sala de jantar formal, com uma mesa enorme que poderia acomodar facilmente 20 pessoas. Mas, de alguma forma, não parecia pretensioso. Patrícia e Rodrigo fizeram perguntas sobre a vida de Lucas, sobre a oficina, sobre São Paulo. Lucas falou abertamente sobre Marina e Isabela, algo que ele raramente fazia com alguém. Contou sobre como Marina tinha o hábito de cantar enquanto cozinhava, sempre desafinada, e como Isabela ria e dizia que a mãe estava matando as plantas com o canto. Contou sobre as manhãs de domingo, quando faziam panquecas juntos, e Isabela sempre insistia em adicionar gotas de chocolate, resultando em panquecas que pareciam ter sarampo. Patrícia e Rodrigo ouviram com respeito.
seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas quando Lucas falou sobre perder as duas no acidente. Não fizeram perguntas invasivas, não ofereceram platitudes vazias sobre o tempo curar todas as feridas. Apenas ouviram, e de alguma forma, isso significava tudo. Helena sentou-se ao lado de Lucas durante todo o almoço, ocasionalmente tocando seu braço como se precisasse ter certeza de que ele realmente estava ali. Lucas notou que ela comeu tudo no prato, sua primeira refeição completa em dias segundo Patrícia. Depois do almoço, Helena puxou Lucas pela mão, guiando-o pelos jardins da casa. Ela mostrou a ele seu balanço favorito, pendurado em uma árvore enorme, a casa na árvore que Rodrigo havia mandado construir, mas que Helena raramente usava. O pequeno lago com carpas coloridas. Eles se comunicavam naquela linguagem silenciosa que haviam desenvolvido, feita de gestos, expressões faciais e uma compreensão que ia além das palavras. Lucas se viu ensinando Helena como assobiar, soprando através dos dedos enquanto ela tentava imitar. Ela não conseguiu produzir nenhum som, mas riu silenciosamente com o esforço, seus olhos brilhando com diversão. Foi um momento simples, comum, o tipo de momento que Lucas pensou que nunca mais teria. Quando chegou a hora de ir embora, Helena abraçou Lucas forte e não queria soltá-lo. Patrícia gentilmente explicou que Lucas precisava ir, mas que ele poderia voltar. Ela olhou para Lucas interrogativamente e ele se ouviu dizendo que sim, que voltaria, que talvez pudesse vir no próximo domingo também, se eles quisessem. Patrícia sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Ela disse que adorariam isso, que Helena adoraria isso. E assim começou uma rotina. Todo domingo, Lucas dirigia seu Gol velho até Alphaville. As visitas se tornaram o ponto alto da semana, tanto para Lucas quanto para Helena. Eles passavam horas juntos no jardim. Lucas ensinando Helena coisas práticas como mudar um pneu, como funciona um motor de combustão, como consertar uma corrente de bicicleta. Helena, por sua vez, ensinava Lucas a ver o mundo de uma forma diferente. A notar as pequenas coisas que ele havia parado de ver há anos. O jeito que a luz do sol filtrava através das folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão. Como as carpas no lago tinham personalidades distintas, algumas tímidas, outras ousadas. Como o silêncio não era vazio, mas cheio de sons sutis se você apenas prestasse atenção. Patrícia e Rodrigo observavam essas interações com uma mistura de gratidão e maravilha. Sua filha, que sempre havia sido quieta e retraída mesmo para os padrões de uma criança muda, agora estava expressiva e animada. Ela ria mais, sorria mais, parecia mais presente no mundo. Uma tarde, enquanto Lucas e Helena estavam no jardim construindo uma casa para pássaros, Patrícia se aproximou de Lucas. Seus olhos estavam úmidos quando ela disse que ele havia devolvido a filha dela. Que por anos ela havia sentido como se Helena estivesse perdida em algum lugar dentro de si mesma, inalcançável apesar de estar fisicamente presente. Mas agora, Helena estava lá, realmente lá, e era tudo por causa de Lucas. Lucas tentou desviar o crédito, dizer que ele não havia feito nada especial, mas Patrícia balançou a cabeça. Ela disse que ele havia feito a coisa mais importante de todas. Ele havia visto Helena, realmente visto ela. Não sua condição, não suas limitações, mas ela, a pessoa completa e maravilhosa que ela era. No entanto, nem todos na vida dos Almeida viam Lucas da mesma forma. A família estendida de Rodrigo, especialmente seus irmãos e cunhadas, olhavam para Lucas com desconfiança mal disfarçada durante as raras ocasiões em que suas visitas coincidiam com reuniões familiares. Lucas podia sentir seus olhares, ouvir seus sussurros. O que aquele mecânico está fazendo aqui? O que ele realmente quer? Está tentando tirar vantagem da situação? Procurando um pagamento? Rodrigo tentou convidá-lo para um almoço de família uma vez, um churrasco grande com tios, tias, primos, todos do lado Almeida. Lucas aceitou porque Helena insistiu, mas foi uma experiência desconfortável. As pessoas eram educadas na sua frente, mas ele podia sentir o julgamento. Podia ver nos olhos deles que ele não pertencia ali,
que ele era um estranho invadindo um espaço que não era seu. Uma das cunhadas de Rodrigo, Fernanda, foi particularmente desagradável. Ela fez comentários sutis sobre como era incomum uma família como os Almeida manter amizade com pessoas de diferentes círculos sociais. Ela perguntou a Lucas, com um sorriso que não chegava aos olhos, se ele estava confortável entre pessoas tão diferentes dele. Lucas respondeu com calma que se sentia muito confortável. Obrigado. Mas ele podia ver a satisfação mesquinha nos olhos dela ao ter conseguido desestabilizá-lo. Rodrigo percebeu a interação e, mais tarde, pediu desculpas em particular pela família. Ele disse que algumas pessoas eram muito fechadas, muito presas às suas ideias sobre como as coisas deveriam ser. Lucas deu de ombros, disse que estava acostumado. Não era verdade. As palavras de Fernanda o incomodaram mais do que ele gostaria de admitir. Mas ele não estava ali pela família Almeida ou pela aprovação deles. Estava ali por Helena. E enquanto Helena precisasse dele, ele estaria lá. Os meses passaram. Verão deu lugar ao outono e outono ao inverno. As visitas de domingo continuaram, uma constante reconfortante na vida de ambos, Lucas e Helena. Eles desenvolveram seus próprios rituais. Sempre começavam a visita no jardim, não importava o clima. Depois iam para a sala de jogos de Helena, onde ela mantinha uma coleção impressionante de quebra-cabeças que eles montavam juntos. Lucas descobriu que ele gostava de quebra-cabeças. A forma como peças aparentemente aleatórias eventualmente se encaixavam para formar uma imagem completa. Era meditativo, calmante. Para o almoço eles sempre comiam juntos, os quatro: Lucas, Helena, Patrícia e Rodrigo. As conversas fluíam facilmente agora. Rodrigo falava sobre seus projetos de construção, os desafios de gerenciar uma empresa grande. Patrícia compartilhava histórias do hospital, obviamente omitindo nomes e detalhes identificáveis, mas pintando imagens vívidas da vida e suas fragilidades. Lucas falava sobre seus clientes na oficina, as personalidades únicas de cada pessoa e seu carro. Eles riam juntos, compartilhavam preocupações, celebravam pequenas vitórias. Lucas percebeu com surpresa, algo parecido com uma família. Uma família estranha e não convencional, mas uma família mesmo assim. Foi em um domingo de abril, 6 meses depois do primeiro encontro na oficina, que algo extraordinário aconteceu. Lucas e Helena estavam no jardim, trabalhando em um projeto novo. Helena havia expressado interesse em aprender sobre eletrônica, então Lucas estava ensinando ela a montar um circuito simples com uma bateria, fios e uma lâmpada LED. Era um dia fresco, mas ensolarado. O tipo de dia que fazia São Paulo parecer quase perfeito. Helena estava focada no circuito, suas pequenas mãos trabalhando cuidadosamente para conectar os fios da forma que Lucas havia mostrado. De repente, ela parou. Seus dedos congelaram no ar, os fios esquecidos. Ela ficou muito quieta, mais quieta do que o normal, o que era dizer algo considerando que ela era sempre silenciosa. Lucas percebeu a mudança imediatamente. Ele a conhecia bem o suficiente agora para ler cada sutil mudança em sua postura, cada pequena alteração em sua expressão. Ele perguntou, sem palavras, apenas com um olhar se ela estava bem. Helena virou-se para olhá-lo. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que Lucas nunca havia visto antes. Ela parecia estar lutando com algo internamente, travando alguma batalha que Lucas não podia ver ou entender. Então, ela abriu a boca, fechou-a, abriu de novo. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração. Lucas sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Ele entendia o que ela estava tentando fazer, podia ver o esforço escrito em cada linha do seu rosto. Ele gentilmente pegou as mãos dela nas suas, tentando transmitir calma, apoio. Disse a ela, com voz suave, que ela não precisava se forçar, que ele a entendia perfeitamente sem palavras, que ela era perfeita, exatamente como era. Mas Helena balançou a cabeça vigorosamente. Suas lágrimas agora corriam livremente pelas bochechas, mas ela não as limpou. Ela estava concentrada, determinada. Lucas reconheceu aquela expressão. Era a mesma determinação feroz
que ele havia visto quando ela se colocou entre ele e Rodrigo na oficina meses atrás. Então aconteceu. Um som emergiu da garganta de Helena. Não era uma palavra ainda. Era apenas um som, rouco e estranho, como se suas cordas vocais estivessem enferrujadas de anos de desuso. Mas era algo. Era sua voz. Lucas parou de respirar. Ele não se atreveu a se mover. Não, se atreveu a esperar. Mas esperança floresceu em seu peito de qualquer forma. Helena tentou novamente. Desta vez, o som foi um pouco mais claro, embora ainda sem forma definida. Ela estava chorando agora, não de tristeza, mas do puro esforço físico, da vontade absoluta de fazer seu corpo fazer algo que nunca havia feito antes. E então, com um esforço que parecia fisicamente doloroso de assistir, Helena pronunciou uma palavra. Uma única palavra. Simples. Mas para Lucas, foi como se o universo inteiro tivesse se realinhado. Helena disse com uma voz rouca e hesitante, mas inconfundivelmente real. Lucas. Ela havia dito seu nome. Depois de 8 anos de silêncio, a primeira palavra que Helena Almeida escolheu dizer foi o nome de Lucas. Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Todas as paredes que ele havia construído ao redor de seu coração nos últimos 4 anos, todas as defesas que ele havia erguido para se proteger de sentir qualquer coisa, desmoronaram em um instante. Ele pegou Helena nos braços e chorou. Chorou de uma forma que não chorava desde o funeral de Marina e Isabela. Chorou de alegria, de descrença, de algo tão profundo e avassalador que ele nem mesmo tinha nome para isso. Helena o abraçou apertado, suas pequenas mãos agarrando a camisa dele. Ela também estava chorando, mas também rindo, uma risada silenciosa e entrecortada, mas genuína. Quando eles finalmente se separaram, Lucas estava tremendo. Ele precisava contar a Patrícia e Rodrigo. Precisava que eles soubessem. Ele pegou a mão de Helena e juntos correram para dentro da casa, gritando pelos pais dela. Patrícia e Rodrigo apareceram correndo do escritório, alarme estampado em seus rostos pelo tom urgente da voz de Lucas. Eles devem ter pensado que algo terrível havia acontecido. Lucas tentou explicar, as palavras saindo atropeladas e descoordenadas. Patrícia levou a mão à boca, seus olhos arregalados de descrença. Rodrigo ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Eles pediram a Helena para tentar novamente. Por favor, tente mais uma vez. Helena olhou para Lucas, então para seus pais, então respirou fundo. Com o mesmo esforço tremendo de antes, com lágrimas ainda molhando suas bochechas, Helena abriu a boca e disse novamente: Lucas. A mesma palavra. Mais clara desta vez, mais forte, mas ainda carregando aquela qualidade rouca que provavelmente sempre carregaria. Patrícia desmoronou no sofá mais próximo, seus ombros sacudindo com soluços profundos que vinham de um lugar tão fundo que parecia tocar sua alma. Rodrigo caiu de joelhos na frente de sua filha, lágrimas correndo livremente pelo seu rosto pela primeira vez na vida dele, pelo menos que Lucas tivesse testemunhado. Ele tentou fazer Helena dizer papai, sua voz quebrando na esperança. Mas Helena balançou a cabeça. Ela estava exausta. Aquela única palavra havia custado tudo que ela tinha. Não havia mais nada nela para dar naquele momento. Rodrigo entendeu. Ele puxou Helena para um abraço, segurando-a como se ela fosse feita de vidro, murmurando palavras que Lucas não conseguia ouvir. Patrícia se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali, uma família reunida em um momento que eles haviam pensado impossível. Lucas deu um passo atrás, dando a eles espaço, sentindo-se de repente como um intruso em um momento privado. Mas Rodrigo estendeu uma mão, puxando Lucas para o abraço também. E então eles estavam todos ali, os 4, chorando e rindo ao mesmo tempo, unidos por um milagre que nenhum deles conseguia completamente compreender. Nos dias que se seguiram, a casa dos Almeida se tornou um redemoinho de atividade. Patrícia marcou consultas com todos os especialistas que ela conseguiu encontrar. Neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos. Eles vieram à casa, examinaram Helena, fizeram testes, tiraram sangue para análises.
Os médicos estavam atônitos. As ressonâncias magnéticas mostravam que nada havia mudado fisicamente no cérebro de Helena. Suas cordas vocais sempre haviam sido perfeitamente funcionais. O problema sempre havia sido neurológico, um bloqueio que ninguém conseguia identificar ou entender. E, de repente, inexplicavelmente, esse bloqueio havia se rompido. Os médicos apresentaram teorias. Talvez fosse maturação natural, algum desenvolvimento neurológico que finalmente aconteceu. Talvez fosse estresse emocional positivo, a conexão profunda com Lucas, criando novos caminhos neurais. Talvez fosse uma combinação de fatores que ninguém conseguia identificar completamente. Mas, no final, ninguém realmente sabia. Tudo o que sabiam era que Helena Almeida, muda desde o nascimento, havia falado, e continuava melhorando. Cada dia trazia uma nova palavra. No começo eram palavras simples, substantivos concretos. Mamãe, papai, casa, jardim. Cada palavra era uma luta. Cada sílaba custava esforço visível. A voz de Helena era rouca, áspera, como se suas cordas vocais estivessem aprendendo a funcionar depois de anos de inatividade. Mas estava lá. Sua voz estava lá. Helena começou terapia da fala intensiva. 3 vezes por semana, uma fonoaudióloga chamada Doutora Beatriz vinha à casa. Ela era uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil e paciência infinita. Ela trabalhava com Helena em exercícios vocais, ensinando-a a controlar sua respiração, a modular o tom, a formar sons específicos. Era um trabalho árduo. Helena ficava frustrada frequentemente, cansada do esforço constante. Mas ela persistia, impulsionada por aquela determinação feroz que era tão característica dela. As semanas se transformaram em meses. A voz de Helena se fortaleceu gradualmente. As palavras vieram mais facilmente. Ela começou a formar frases simples de 2 palavras, depois 3, depois mais. Sua voz nunca perdeu aquela qualidade rouca que seria sua marca permanente, uma lembrança dos anos de silêncio, mas se tornava mais clara, mais forte, mais sua. No entanto, havia algo que todos notaram, algo que ninguém mencionou em voz alta por semanas. Helena só falava quando Lucas estava presente. Com seus pais, com Doutora Beatriz, com qualquer outra pessoa, ela permanecia em silêncio. Usava linguagem de sinais, escrevia em seu caderno, comunicava-se como sempre havia feito. Mas assim que Lucas entrava na sala, sua voz retornava. Era como se Lucas fosse a chave que destrancava algo dentro dela, algo que permanecia trancado com todos os outros. Patrícia mencionou isso a Lucas em particular um dia. Ela estava preocupada, mas também curiosa. Os médicos não tinham explicação para isso. Sugeriram que talvez fosse porque Lucas era a pessoa com quem Helena se sentia mais segura, mais aceita, que talvez a presença dele representasse um espaço onde ela não precisava provar nada, onde seu silêncio sempre havia sido aceito. Então, sua voz também era. Lucas não tinha respostas. Ele apenas sabia que quando estava com Helena, ela falava, e isso parecia ser o que importava. Lentamente, muito lentamente, Helena começou a expandir seu círculo vocal. Primeiro com Patrícia, em momentos privados quando era só as duas. Depois, com Rodrigo, palavras hesitantes, mas reais. Eventualmente com Doutora Beatriz durante as sessões de terapia. Cada expansão era uma vitória, comemorada com lágrimas de alegria e abraços. Mas Lucas sempre permaneceu o mais fácil. Com ele, as palavras fluíam de Helena com menos esforço, mais naturalmente. Eles conversavam agora, conversas reais feitas de palavras. Helena contava a ele sobre seus dias, sobre as coisas que aprendia na escola onde havia começado a frequentar, sobre os livros que lia. Sua voz era hesitante, as frases às vezes quebradas, mas era comunicação real, e isso era tudo. Lucas, por sua vez, continuava, compartilhando histórias sobre Isabela e Marina. Ele descobriu que falar sobre elas com Helena não doía da mesma forma que doía antes. Ainda havia dor, sempre haveria, mas agora havia também algo mais. Gratidão pelos anos que ele teve com elas, alegria pelas memórias que ele carregava. Helena ouvia cada história com atenção total,
fazendo perguntas em sua voz rouca, querendo saber cada detalhe. 1 ano se passou desde que Helena havia dito sua primeira palavra. Foi um ano de progressos e retrocessos, de celebrações e frustrações, mas, no geral, foi um ano de transformação. Não apenas para Helena, mas para todos ao redor dela. Patrícia e Rodrigo aprenderam a ser pais de uma forma nova. Eles aprenderam a realmente ouvir sua filha, não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Eles aprenderam que amor não era sobre consertar ou mudar alguém, mas sobre aceitar e celebrar quem eles eram. E Lucas? Lucas encontrou algo que pensou ter perdido para sempre. Um propósito. Uma razão para acordar de manhã com algo parecido com esperança. Por 4 anos depois de perder sua família, ele havia apenas existido, funcionando no piloto automático. Helena lhe devolveu a vida. Rodrigo e Patrícia queriam recompensá-lo de alguma forma. Eles sabiam que não podiam colocar um preço no que Lucas havia feito por Helena, por eles, mas queriam fazer algo. Rodrigo ofereceu comprar a oficina de Lucas e transformá-la em um centro automotivo de ponta, com Lucas como diretor. Ofereceu um salário 6 vezes maior do que Lucas ganhava. Patrícia ofereceu pagar uma casa para Lucas, em qualquer bairro que ele escolhesse. Ofereceram investimentos, oportunidades de negócio, conexões que poderiam mudar completamente a situação financeira de Lucas. Mas Lucas recusou tudo. Educadamente, mas firmemente. Ele explicou que não queria estar em dívida com eles. Não queria que sua relação com Helena se tornasse algo transacional, algo que pudesse ser quantificado em termos monetários. Ele não estava ali porque esperava recompensa. Estava ali porque escolhia estar. O que Lucas aceitou, no entanto, foi amizade. Verdadeira amizade. Não mecânico e família rica, não devedor e credores, mas pessoas que se importavam umas com as outras. Eles jantavam juntos, não apenas nos domingos agora, mas às vezes durante a semana também. Iam ao cinema juntos, a exposições de arte que Patrícia amava, a jogos de futebol que Rodrigo e Lucas apreciavam, riam juntos de piadas internas, compartilhavam preocupações e medos, celebravam vitórias pequenas e grandes. Rodrigo começou a procurar Lucas para conselhos, não sobre negócios, mas sobre vida. Sobre como ser um pai melhor, como estar presente, como não deixar trabalho e ambição consumirem tudo. Lucas, por sua vez, encontrou em Rodrigo uma amizade masculina que ele não tinha desde seus dias de escola. Patrícia e Lucas desenvolveram uma amizade baseada em compreensão mútua. Ambos eram pais, ambos conheciam o terror de quase perder um filho. Patrícia confiava a Lucas seus medos sobre Helena, suas preocupações sobre o futuro. Lucas oferecia perspectiva, não como médico ou especialista, mas como alguém que entendia que amor às vezes significava deixar ir, confiar, permitir. Quando Helena fez 9 anos, 14 meses depois daquele primeiro encontro na oficina, eles organizaram 2 festas. Uma grande festa na mansão com todas as crianças da escola de Helena, com decorações elaboradas, um mágico profissional e um bolo de 3 andares. Era tudo muito impressionante e caro. A segunda festa foi na oficina de Lucas. Helena havia insistido. Ela queria celebrar seu aniversário no lugar onde tudo começou, onde ela encontrou o homem que mudou sua vida. Lucas limpou a oficina melhor do que nunca, varrendo cada canto, organizando as ferramentas até lavando as janelas que provavelmente não eram lavadas há anos. Ele pendurou balões coloridos nas paredes e comprou um bolo simples de chocolate da padaria da esquina. A festa na oficina tinha apenas 4 pessoas: Helena, Patrícia, Rodrigo e Lucas. Mas foi infinitamente mais significativa do que a festa grande. Eles comeram bolo com as mãos, beberam refrigerante em copos de plástico e Helena, com sua voz que agora era quase normal, exceto por aquela qualidade rouca característica, contou a história de como conheceu Lucas. Ela falou sobre o medo que sentiu naquele dia, sobre como havia lido nos lábios de seus pais sobre o internato e pensou que eles não a queriam mais, sobre como ela correu sem saber para onde ia, apenas sabendo que precisava fugir, e sobre como entrou naquela oficina suja
e encontrou um homem com mãos manchadas de graxa e um coração partido, que a tratou como se ela fosse preciosa, que nunca uma vez a fez sentir que seu silêncio era um problema, que a viu, realmente viu ela, de uma forma que ninguém nunca havia visto antes. Patrícia e Rodrigo ouviram sua filha contar a história, lágrimas correndo livremente por seus rostos. Cada vez que ouviam Helena falar, ainda era um milagre para eles, algo que eles nunca tomariam como garantido. E ouvir sobre aquele dia da perspectiva dela, entender o que ela estava sentindo, foi ao mesmo tempo doloroso e iluminador. Quando Helena terminou sua história, ela fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou, foi até Lucas e disse palavras que ele carregaria consigo para sempre. Ela disse que quando crescesse, queria ser como ele. Não rica, não famosa, não poderosa. Ela queria ser gentil. Queria ser o tipo de pessoa que vê alguém em dificuldades e para ajudar. Que não julga pessoas pelo que elas têm, mas por quem elas são. Queria fazer as pessoas se sentirem vistas e valiosas, exatamente como Lucas havia feito com ela. Lucas não conseguiu responder. Sua garganta estava apertada demais, suas emoções muito esmagadoras. Então ele fez a única coisa que conseguia. Abraçou aquela menina extraordinária que havia mudado sua vida tanto quanto ele havia mudado a dela, e sussurrou no ouvido dela que ela já era essa pessoa. E sempre seria. Mas o mundo fora daquela oficina, fora do círculo íntimo que Lucas, Helena e seus pais haviam formado, não era tão acolhedor. A família estendida de Rodrigo continuava a ver Lucas com desconfiança. Durante um almoço de família particularmente desconfortável, o irmão mais velho de Rodrigo, Eduardo, puxou Rodrigo de lado. Lucas estava no jardim com Helena quando viu através da janela da sala. Eduardo estava falando com Rodrigo de forma animada. Seus gestos eram bruscos, sua expressão era de desaprovação. Lucas não conseguia ouvir as palavras, mas podia adivinhar o conteúdo da conversa. Rodrigo estava balançando a cabeça, sua postura ficando mais rígida, mais defensiva. A conversa terminou com Eduardo saindo pesadamente, claramente insatisfeito. Mais tarde, Rodrigo contou a Lucas sobre a conversa. Eduardo havia expressado preocupação sobre o quanto tempo Rodrigo e Patrícia estavam passando com Lucas, sobre como não era apropriado para uma família como os Almeida misturar-se tão intimamente com alguém de uma classe social tão diferente, sobre como as pessoas estavam falando, fazendo especulações sobre as intenções de Lucas. Eduardo havia até sugerido que Lucas poderia estar manipulando Helena, usando a conexão dela para obter benefícios financeiros. Rodrigo ficou furioso. Ele defendeu Lucas vigorosamente, disse a Eduardo que Lucas havia recusado toda e qualquer oferta de compensação financeira, que Lucas era mais honesto e genuíno do que a maioria das pessoas no círculo social deles, que Eduardo estava sendo preconceituoso e limitado. Eduardo não ficou convencido. Ele advertiu Rodrigo que estava sendo ingênuo, que pessoas como Lucas sempre tinham um ângulo, sempre estavam esperando a oportunidade certa para pedir algo grande. Rodrigo pediu que Eduardo saísse de sua casa. Lucas ficou quieto quando Rodrigo contou a história, mas internamente ele estava perturbado. Não pela acusação de que tinha motivos ulteriores, ele sabia que sua consciência estava limpa, mas pela percepção de que sua presença estava causando tensão na família Almeida. Ele não queria ser a fonte de conflito, não queria criar divisões. Ele considerou seriamente se distanciar um pouco, dar algum espaço. Mas então olhou para Helena, que estava desenhando pacificamente perto deles, completamente alheia à conversa que estava acontecendo. Ele pensou sobre como ela floresceu no último ano, como sua voz havia retornado, como ela estava confiante e feliz de formas que Patrícia disse que nunca havia sido antes, e ele soube que não podia se afastar. Não enquanto Helena precisasse dele. Os comentários e julgamentos de pessoas como Eduardo simplesmente teriam que ser algo que ele aprenderia a ignorar. Além disso, Rodrigo deixou claro que ele não se importava com o que sua família pensava. Ele disse a Lucas que escolheria Helena e a felicidade dela sobre a aprovação de sua família qualquer dia, que Lucas
Era mais família para eles agora do que a maioria de seus parentes de sangue. As palavras aqueceram algo no peito de Lucas. Família. Ele tinha uma família novamente. Não a família que ele nasceu, não a família que ele construiu com Marina, mas uma família mesmo assim. Estranha, não convencional, desafiando todas as normas sociais, mas real. Os meses continuaram passando. Helena progrediu na escola, suas notas eram excelentes. Ela fez amigos, algo que sempre havia sido difícil antes, quando a comunicação era tão desafiadora. Ela ainda preferia escrever ou usar linguagem de sinais com a maioria das pessoas. Mas sua voz estava lá quando ela precisava, ficando mais forte a cada dia. Ela começou a participar de um grupo de teatro na escola, algo impensável 1 ano atrás. Não tinha papéis falados ainda. Seu professor entendeu suas limitações, mas ela trabalhava nos bastidores, ajudando com cenários e figurinos. Ela adorava. Falava sobre isso sem parar com Lucas, sua voz animada apesar da rouquidão. Lucas continuou sua vida também, mas era diferente agora. A oficina não era mais apenas um lugar onde Lucas trabalhava para sobreviver. Era um lugar onde ele se sentia vivo. Ele começou a pegar projetos mais interessantes, restaurações de carros antigos que sempre o fascinaram, mas que ele nunca teve energia para perseguir. Começou a sorrir mais para os clientes, fazer piadas, perguntar sobre suas vidas. As pessoas notaram a mudança. Dona Conceição comentou um dia que Lucas parecia 10 anos mais jovem. O Sr. Oliveira disse que era bom ver Lucas feliz novamente. Até o padeiro da esquina, seu João, que conhecia Lucas há 15 anos, mencionou que havia algo diferente nele. Uma luz que havia se apagado há anos estava acesa novamente. Lucas sabia que essa luz tinha nome: Helena. Ela havia lhe devolvido algo que ele pensou ter perdido para sempre junto com Marina e Isabela. A capacidade de amar, de se importar, de sentir que amanhã valia a pena. Foi numa tarde de outubro, quase 2 anos depois daquele primeiro encontro na oficina, que algo mudou fundamentalmente. Lucas estava na casa dos Almeida para o jantar de domingo habitual. Helena tinha ensaiado algo especial com doutora Beatriz durante a semana e estava ansiosa para mostrar a Lucas. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar. Helena ficou de pé na frente de todos, suas mãos entrelaçadas nervosamente na frente do corpo. Ela respirou fundo, claramente se preparando para algo difícil. E então, com sua voz rouca, mas clara, Helena recitou um poema. Não apenas qualquer poema, mas um que ela mesma havia escrito. Era sobre silêncio e sons, sobre ser vista e não ouvida, sobre encontrar voz quando você menos esperava. Era sobre um homem com mãos manchadas de graxa que viu uma menina não pelo que ela não podia fazer, mas pelo que ela era. Era lindo, simples mas profundo, da forma que apenas crianças conseguem ser. Quando Helena terminou, havia lágrimas nos olhos de todos. Patrícia estava chorando abertamente, seu rosto radiante de orgulho. Rodrigo tinha que piscar rapidamente para conter suas próprias lágrimas. E Lucas não conseguia ver direito através do borrão de lágrimas. Helena sorriu, aquele sorriso que agora vinha tão facilmente, e fez uma reverência exagerada que os fez todos rir através das lágrimas. Foi um momento perfeito, um daqueles momentos raros que você sabe que vai lembrar para sempre. Mas então a campainha tocou. Rodrigo franziu a testa, claramente não esperando ninguém. Ele foi atender a porta e voltou alguns minutos depois com uma expressão estranha no rosto. Atrás dele estava um homem que Lucas não conhecia. Era jovem, talvez 20 e poucos anos, bem vestido, com uma pasta de couro na mão. Rodrigo apresentou o visitante como Dr. Henrique Silva, um pesquisador da Universidade de São Paulo que estudava mutismo seletivo e desenvolvimento neurológico. Dr. Silva explicou que havia ouvido sobre o caso de Helena através de um dos médicos que já havia examinado. O caso dela era extraordinário, talvez único na literatura médica. Uma criança com mutismo congênito que espontaneamente recuperou a capacidade de falar aos 8 anos. Era o tipo de caso que poderia mudar a compreensão da comunidade médica sobre plasticidade neural e desenvolvimento da fala.
Ele estava ali para pedir permissão para estudar Helena, documentar seu caso, possivelmente incluí-la em um estudo de pesquisa. Seria completamente não invasivo, apenas observações e entrevistas. E poderia ajudar outras crianças no futuro, crianças que estavam onde Helena esteve. Patrícia e Rodrigo trocaram olhares. Era uma oportunidade incrível, uma chance de transformar a jornada de Helena em algo que poderia beneficiar outros. Mas também era assustador expor sua filha ao escrutínio científico. Eles olharam para Helena, que estava muito quieta, absorvendo tudo. Então Helena fez algo surpreendente. Ela olhou para Lucas, depois para Dr. Silva, e com sua voz clara, apesar da rouquidão, ela perguntou se isso ajudaria outras crianças como ela. Dr. Silva assentiu entusiasticamente. Poderia absolutamente ajudar. Poderia dar esperança a famílias que pensavam que não havia esperança. Helena pensou por um momento, então disse que ela faria isso, mas apenas se Lucas pudesse estar presente durante as entrevistas. Ela queria que ele estivesse lá. Dr. Silva concordou facilmente. Qualquer coisa que fizesse Helena confortável. E assim começou uma nova fase. Durante os meses seguintes, Dr. Silva visitou regularmente. Ele fazia perguntas a Helena, gravava suas respostas, anotava observações meticulosas. Ele entrevistou Patrícia e Rodrigo extensivamente sobre o desenvolvimento de Helena desde o nascimento, e ele entrevistou Lucas. Queria saber tudo sobre aquele primeiro dia na oficina, sobre o relacionamento que se desenvolveu, sobre como Lucas conseguiu conectar com Helena quando tantos profissionais treinados haviam falhado. Lucas respondeu as perguntas da melhor forma que conseguiu, mas a verdade era que ele não tinha respostas científicas. Ele não havia feito nada especial, nada técnico. Ele apenas havia visto Helena. Havia tratado ela como uma pessoa completa e valiosa, não como um problema a ser resolvido. Havia lhe oferecido aceitação incondicional em um momento quando ela mais precisava. Dr. Silva tomava notas furiosamente, murmurando sobre vínculos de apego, segurança emocional e motivação intrínseca. Mas Lucas suspeitava que algumas coisas não podiam ser completamente explicadas pela ciência. Algumas coisas eram simplesmente mistério, eram simplesmente conexão humana em seu nível mais fundamental. Enquanto isso, a história de Helena começou a se espalhar. Dr. Silva, com permissão da família, apresentou o caso em uma conferência médica. Logo, repórteres começaram a ligar, querendo fazer matéria sobre a menina milagre que recuperou sua voz. Rodrigo e Patrícia foram muito cuidadosos sobre exposição na mídia. Eles concordaram com algumas entrevistas, mas sempre protegendo a identidade de Helena, nunca mostrando seu rosto, sempre mantendo detalhes específicos vagos. Mas a história se espalhou mesmo assim. O mecânico humilde e a menina rica muda. Era o tipo de história que as pessoas amavam, que tocava corações. Lucas começou a receber atenção também. Pessoas apareciam na oficina, querendo apertar sua mão, agradecer a ele por ser um bom exemplo em um mundo que muitas vezes parecia carente de bondade. Ele ficava constrangido com a atenção, insistindo que não havia feito nada de especial. Mas as pessoas discordavam. Em um mundo obcecado com riqueza e status, Lucas havia provado que as coisas mais importantes, amor, gentileza, conexão humana, não tinham preço. Foi durante esse período de atenção pública que algo inesperado aconteceu. Lucas estava na oficina, trabalhando em um Fusca de 1975, que um cliente queria restaurar, quando uma mulher entrou. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, olhos gentis atrás de óculos de armação grossa. Ela se apresentou como doutora Mariana Costa, diretora de um programa de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Ela havia lido sobre Lucas e Helena nos jornais. Ela queria propor algo. Seu programa trabalhava com adolescentes que haviam passado por traumas, que estavam lutando com depressão, ansiedade, problemas familiares. Muitos desses jovens se sentiam invisíveis, não vistos, não ouvidos. Ela achava que Lucas tinha um dom para fazer pessoas se sentirem vistas. Ela queria saber se ele consideraria voluntariar algumas horas por semana,
talvez ensinando habilidades básicas de mecânica a esses jovens, mas mais importante, apenas estando presente para eles. Lucas ficou pego de surpresa. Ele nunca havia pensado em si mesmo como alguém que tinha algo especial para oferecer. Ele tentou recusar, dizendo que não tinha treinamento, que não era terapeuta ou assistente social. Mas doutora Mariana balançou a cabeça. Ela disse que ele não precisava ser. Ele apenas precisava ser ele mesmo, fazer pelos jovens o que havia feito por Helena, vê-los, ouvi-los, tratá-los como se importassem. Lucas prometeu pensar sobre isso. Naquela noite, ele mencionou a proposta a Helena durante sua ligação telefônica diária. Sim, eles conversavam ao telefone todos os dias agora. Helena ligava todas as noites às 8, e eles conversavam por 10, 15 minutos, às vezes mais. Apenas conversas simples sobre seus dias, mas esses momentos haviam se tornado preciosos para ambos. Helena ficou animada com a ideia. Com sua voz entusiasmada, ela disse a Lucas que ele deveria absolutamente fazer isso, que ele era tão bom em fazer as pessoas se sentirem especiais, e tantas pessoas precisavam disso. Ela disse que ele havia salvado sua vida e agora ele poderia ajudar a salvar outras. Lucas sentiu algo mudar dentro dele. Talvez Helena estivesse certa. Talvez ele tivesse algo para oferecer, afinal. Não expertise ou conhecimento especializado, apenas presença humana, aceitação, bondade. Ele ligou para a doutora Mariana no dia seguinte e disse que sim, ele voluntariaria. E assim, aos 36 anos, Lucas Tavares começou uma nova jornada. Toda quarta e sábado à tarde, ele ia ao centro comunitário onde o programa de doutora Mariana operava. Ele ensinava um pequeno grupo de adolescentes sobre carros, sim, mas mais importante, ele ouvia. Ele via cada um deles não por seus problemas ou circunstâncias, mas por quem eles eram. E algo mágico acontecia. Esses jovens, muitos dos quais haviam sido rotulados como problemáticos ou casos perdidos, floresciam sob a atenção de Lucas. Eles começavam a acreditar que valiam algo, que suas vidas importavam. Doutora Mariana estava maravilhada. Ela disse a Lucas que ele tinha um dom natural para isso. Lucas sorria e balançava a cabeça, mas internamente ele sabia a verdade. Não era um dom. Era apenas uma lição que ele havia aprendido da forma mais difícil. Quando você perde tudo, você aprende o que realmente importa. E o que realmente importa é conexão. É ver e ser visto. É amar e ser amado. É fazer outra pessoa sentir que ela importa, porque todos importam. Os anos passaram. Helena cresceu, transformando-se de uma menina de 8 anos em uma adolescente de 13, depois 15, depois 17. Sua voz se fortaleceu com o tempo, nunca perdendo aquela qualidade rouca característica, mas tornando-se mais confiante, mais dela. Ela se destacou na escola. Suas notas eram sempre altas. Ela continuou com o teatro, eventualmente assumindo papéis falados pequenos, depois maiores. Ela descobriu que adorava estar no palco, que a performance a fazia sentir-se viva de uma forma única. Quando chegou a hora de pensar sobre universidade, Helena sabia exatamente o que queria fazer. Ela queria estudar fonoaudiologia, queria ajudar outras crianças como ela, crianças que lutavam para encontrar suas vozes. Ela queria ser para outros o que doutora Beatriz havia sido para ela, o que Lucas havia sido para ela. Alguém que via possibilidade onde outros viam apenas limitação. Ela prestou vestibular para a Universidade de São Paulo e foi aceita com uma bolsa. Patrícia e Rodrigo estavam radiantes de orgulho. Eles organizaram uma festa de formatura do ensino médio elaborada, convidando toda a família estendida, amigos, professores. Foi uma celebração enorme e cara, tudo o que você esperaria da família Almeida. Mas a celebração que realmente importou para Helena foi a pequena festa na oficina de Lucas. Era apenas os 4 deles novamente, como sempre havia sido nas ocasiões mais importantes. Lucas havia limpado a oficina e pendurado balões. Havia um bolo simples da padaria da esquina, aquela mesma padaria que Lucas havia comprado o bolo para o aniversário de 9 anos de Helena, todos aqueles anos atrás. Eles comeram bolo e riram sobre memórias.
Lembram daquela primeira festa na oficina? Lembram quando Helena recitou seu primeiro poema? Lembram quando ela ficou tão frustrada com a terapia? Da fala que jogou seu caderno pela sala, depois imediatamente se desculpou em sua voz rouca? Eram memórias preciosas, momentos que os uniam mais forte do que laços de sangue jamais poderiam. Então Helena, agora uma jovem mulher de 17 anos, alta e bonita, com aqueles mesmos olhos escuros intensos que Lucas se lembrava da menina de 8 anos assustada, ficou de pé. Ela disse que queria fazer um discurso. Sua voz estava firme, clara apesar da rouquidão familiar. Ela falou sobre aquele dia na oficina 9 anos atrás, sobre como ela estava aterrorizada, convencida de que seus pais não a queriam, sentindo-se completamente sozinha no mundo. E sobre como ela entrou naquela oficina e encontrou um homem que mudaria sua vida para sempre. Ela falou sobre como Lucas nunca uma vez a tratou como se houvesse algo errado com ela, como ele nunca tentou consertá-la, porque ela nunca precisou ser consertada, como ele a viu, realmente viu ela, quando ela mais precisava ser vista. Ela falou sobre como sua voz retornou porque Lucas lhe deu uma razão para querer falar. Porque pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que tinha algo a dizer que alguém realmente queria ouvir. E ela falou sobre como Lucas não apenas mudou sua vida, mas salvou sua família. Como ele ensinou seus pais a realmente serem pais. Como ele trouxe todos eles juntos de uma forma que eles nunca haviam estado antes. Ela terminou dizendo que Lucas Tavares era seu herói. Não porque ele fez algo grandioso ou espetacular, mas porque ele fez algo simples e profundo. Ele escolheu ser gentil quando ele poderia ter se afastado. Ele escolheu se importar quando seria mais fácil não se importar. Ele escolheu amar quando seu coração estava partido. E essas escolhas mudaram tudo. Quando Helena terminou, não havia um olho seco na oficina. Lucas a abraçou forte, esse homem de 40 anos e a jovem mulher que ele havia ajudado a criar nos últimos 9 anos. Ele sussurrou no ouvido dela que ele era o sortudo, que ela havia lhe salvado tanto quanto ele havia salvado ela, que ela lhe devolveu a vida quando ele estava apenas existindo, que ela lhe ensinou que era possível amar novamente, mesmo depois de perder tudo. Patrícia e Rodrigo se juntaram ao abraço, e eles ficaram assim por um longo momento, os 4 deles uma família unida não por sangue, mas por escolha, por amor, por anos de mostrarem um ao outro todos os dias que eles importavam. Os anos na universidade passaram rapidamente. Helena se destacou em seus estudos de fonoaudiologia. Seus professores ficaram impressionados não apenas com seu conhecimento teórico, mas com sua empatia natural, sua habilidade de conectar com pacientes de uma forma que não podia ser ensinada em sala de aula. Eles não sabiam, mas essa habilidade vinha de anos de ser a paciente, de entender do lado de dentro o que significava lutar para se comunicar. Helena fez estágios em clínicas e hospitais por toda São Paulo. Ela trabalhou com crianças, principalmente crianças com todo tipo de dificuldade de fala, gagueira, apraxia, disfonia e sim, mutismo. Cada criança que ela tratava recebia não apenas sua expertise profissional, mas algo mais. Recebia a mensagem que Helena havia recebido de Lucas anos atrás. Você é visto, você é ouvido, você importa exatamente como você é. Lucas continuou seu trabalho voluntário com o programa de Doutora Mariana. Ao longo dos anos, ele tocou a vida de centenas de jovens. Muitos deles mantiveram contato com ele mesmo depois de deixarem o programa. Eles ligavam para contar sobre suas vidas, sobre empregos que conseguiram, relacionamentos que começaram, obstáculos que superaram. Lucas tinha uma parede na oficina agora, coberta de fotos e cartões desses jovens. Era seu tesouro mais precioso, mais valioso do que qualquer dinheiro poderia comprar. A oficina em si havia prosperado também. Não porque Lucas havia expandido ou modernizado, ele ainda trabalhava no mesmo espaço simples na Muca. Mas sua reputação cresceu. As pessoas vinham de longe para ter seus carros consertados por Lucas Tavares, o mecânico que havia ajudado aquela menina a encontrar sua voz. Eles vinham porque confiavam nele, porque ele tratava todos com o mesmo respeito e gentileza.
independentemente de dirigirem um Fusca velho ou uma Mercedes nova. Quando Helena se formou na universidade aos 21 anos, foi uma ocasião ainda mais significativa do que sua formatura do ensino médio. Patrícia e Rodrigo estavam lá, claro, sentados na primeira fila do auditório, mas Lucas também estava lá, usando um terno que Rodrigo havia insistido em comprar para ele para a ocasião. Quando o nome de Helena foi chamado, quando ela subiu ao palco para receber seu diploma, Lucas aplaudiu mais alto do que qualquer outra pessoa. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, e ele não se importava quem via. Aquela era a menina que ele havia encontrado chorando em sua oficina 12 anos atrás, assustada e silenciosa. E agora, ela era uma mulher formada, pronta para fazer a diferença no mundo. Depois da cerimônia, Helena procurou Lucas na multidão. Quando o encontrou, ela se jogou em seus braços como costumava fazer quando era criança. Mas agora, ela era quase tão alta quanto ele, e o abraço era entre dois adultos que se amavam profundamente. Helena sussurrou em seu ouvido, com aquela voz rouca que era tão característica dela: obrigado. Por tudo. Por sempre. Lucas segurou ela apertado e sussurrou de volta que ele que agradecia. Por ela ter entrado em sua oficina naquele dia. Por ela ter lhe dado uma razão para viver novamente. Por ela ter lhe ensinado que a família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha e amor. Helena abriu sua própria clínica de fonoaudiologia um ano depois de se formar. Era uma clínica pequena, localizada em um bairro modesto de São Paulo, não nas áreas ricas, onde a maioria dos especialistas estabelecia suas práticas. Ela escolheu deliberadamente um local onde pudesse servir famílias que não tinham recursos para clínicas caras. Ela cobrava em uma escala móvel, baseando seus honorários no que as famílias podiam pagar. Para algumas famílias, isso significava quase de graça. Rodrigo ofereceu financiar a clínica, cobrir todas as despesas. Mas Helena recusou, assim como Lucas havia recusado ajuda financeira tantos anos atrás. Ela aceitou um empréstimo de seus pais, que ela insistiu em pagar de volta com juros. Ela queria construir algo por si mesma, algo que fosse dela. Lucas entendeu completamente. Ele havia se sentido da mesma forma. A clínica de Helena rapidamente ganhou reputação, não por ser luxuosa ou ter o equipamento mais caro, mas porque Helena realmente se importava. Cada criança que passava por suas portas sentia isso. Sentia que havia alguém que entendia, que não julgava, que via possibilidade em vez de limitação. Havia uma foto na parede da sala de espera da clínica. Era uma foto de Lucas e Helena, tirada na oficina muitos anos atrás. Helena tinha talvez 10 anos na foto, sorrindo para a câmera enquanto segurava uma ferramenta. Lucas ao lado dela, com a mão no ombro dela, também sorrindo. Quando pais perguntavam sobre a foto, Helena contava a história. Sempre. Ela nunca se cansava de contar. Sobre o dia que ela fugiu de casa e encontrou um mecânico que mudou sua vida. Sobre como ele a viu quando ela se sentia invisível. Sobre como ele lhe deu a coisa mais importante que qualquer pessoa pode dar a outra: aceitação incondicional. Os anos continuaram passando, como anos fazem. Lucas chegou aos 40, depois aos 45. Fios grisalhos começaram a aparecer em seu cabelo. Suas mãos, sempre calejadas do trabalho, começaram a doer mais nos dias frios. Mas ele estava feliz. Verdadeiramente feliz, de uma forma que ele nunca pensou ser possível depois de perder Marina e Isabela. Helena estava agora com 25 anos, uma jovem mulher realizada com uma carreira próspera e um propósito claro. Ela ainda jantava com Lucas, Patrícia e Rodrigo todos os domingos. Era uma tradição que nenhum deles quebraria por nada. Às vezes era na mansão em Alphaville, às vezes no apartamento de Helena, e sim, às vezes ainda na oficina de Lucas, porque era onde tudo começou. Foi durante um desses jantares de domingo, uma noite de junho com ar frio e estrelas visíveis no céu de São Paulo, que Helena fez um anúncio. Ela estava sentada à mesa na oficina, agora limpa e organizada para a ocasião, com Lucas, Patrícia e Rodrigo. Eles haviam acabado de terminar uma refeição simples de lasanha que Lucas havia feito.
uma receita que Marina costumava fazer. Helena limpou a garganta, claramente nervosa. Ela disse que tinha algo importante para dizer. Todos pararam, atenção completa nela. Helena respirou fundo e então, com sua voz firme, anunciou que estava escrevendo um livro. Um livro sobre sua jornada, sobre crescer muda, sobre encontrar sua voz. Mas mais importante, sobre as pessoas que a ajudaram ao longo do caminho. Sobre seus pais aprendendo a realmente ouvi-la. Sobre doutora Beatriz e sua paciência durante incontáveis horas de terapia. E, principalmente, sobre Lucas. Sobre um mecânico de coração partido que escolheu amar novamente, que escolheu ver uma menina assustada, não como um problema, mas como uma pessoa. Ela disse que queria contar a história deles porque achava que as pessoas precisavam ouvi-la. Em um mundo tão frequentemente dividido por classe, riqueza, status, a história deles provava que as coisas mais importantes transcendem todas essas divisões. Amor, gentileza, conexão humana, essas coisas não tinham preço. Lucas ficou quieto por um longo momento, processando. Então, ele perguntou, por quê? Por que ela queria contar a história deles? Helena olhou diretamente nos olhos dele, e naquele olhar estava toda a determinação e paixão que ele se lembrava daquela menina de 8 anos. Ela disse que queria que outras pessoas soubessem que é possível. Que é possível amar novamente depois de perder tudo. Que é possível encontrar esperança nos lugares mais improváveis. Que é possível fazer diferença na vida de alguém simplesmente escolhendo ver, escolhendo se importar. Ela queria que pais de crianças com dificuldades de comunicação soubessem que há esperança. Ela queria que pessoas passando por depressão e luto, como Lucas estava quando se conheceram, soubessem que a luz pode voltar. Ela queria que todos soubessem que gentileza importa, que escolher ser bom em um mundo que às vezes parece cruel é a coisa mais corajosa e importante que qualquer pessoa pode fazer. Lucas sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ele olhou para Patrícia e Rodrigo, que estavam ambos acenando encorajadoramente. Então, ele olhou de volta para Helena e disse sim. Ela poderia contar a história deles, porque ela tinha razão. Se a história deles pudesse ajudar mesmo uma pessoa, apenas uma, valeria a pena. Helena se levantou e abraçou Lucas forte. Ela sussurrou obrigado, e ele sussurrou de volta que ela nunca precisava agradecer, que ele estava honrado. O livro de Helena foi publicado 2 anos depois. Era um pequeno livro, não uma obra-prima literária, mas honesto e do coração. Ela contou sua história com detalhes íntimos, não poupando as partes difíceis, os momentos de desespero e frustração, mas também celebrando as vitórias, grandes e pequenas. O livro não se tornou um best-seller nacional. Não fez Helena rica ou famosa, mas encontrou seu público. Pais de crianças com dificuldades de fala o leram e choraram, sentindo-se vistos e entendidos. Pessoas enlutadas o leram e encontraram conforto em saber que era possível sentir alegria novamente. Educadores e terapeutas o usaram como exemplo de como aceitação e conexão humana às vezes faziam mais do que qualquer técnica ou tratamento. E as cartas começaram a chegar, centenas delas, para Helena, para Lucas, de pessoas por todo o Brasil e eventualmente de outros países depois que o livro foi traduzido. Pessoas agradecendo por terem compartilhado sua história. Pessoas dizendo que o livro lhes deu esperança quando eles mais precisavam. Pais dizendo que mudou como eles viam seus próprios filhos. Lucas guardou cada carta. Ele as mantinha em uma caixa especial na oficina, e nos dias em que ele se sentia cansado ou questionava se havia realmente feito diferença, ele lia algumas delas e se lembrava de que sim, ele havia feito. Não porque ele era especial ou heróico, mas porque ele escolheu se importar. Quando Lucas completou 50 anos, Helena organizou uma festa surpresa para ele. Não foi na mansão dos Almeida ou em algum lugar chique. Foi na oficina, porque é claro que foi. Mas desta vez, a oficina estava cheia. Estava cheia de todos os jovens cujas vidas Lucas havia tocado através de seu trabalho voluntário. Estava cheia de clientes que se tornaram amigos ao longo dos anos.
Estava a doutora Mariana, agora aposentada, mas ainda apaixonada pelo trabalho que haviam feito juntos. Estava o seu João da padaria, Dona Conceição com seu Corsa, o senhor Oliveira com histórias sobre seu Peugeot. Estava Patrícia e Rodrigo, agora com cabelos completamente grisalhos, mas ainda tão apaixonados um pelo outro quanto sempre foram. E estava Helena, agora com 27 anos, de pé no centro de tudo, orquestrando tudo com aquele sorriso que Lucas amava. Quando todos gritaram surpresa, Lucas ficou genuinamente chocado. Ele nunca imaginou que tantas pessoas se importavam, mas ali estavam todas provando que ele havia feito diferença, que sua vida importava. Helena fez um discurso, porque é claro que fez. Com sua voz rouca, que agora era tão familiar e amada por todos que a conheciam, ela falou sobre Lucas, sobre sua gentileza, sua humildade, seu coração enorme, sobre como ele mudou sua vida e as vidas de tantos outros, sobre como ele provou que você não precisa ser rico, ou poderoso ou famoso para fazer diferença no mundo. Você só precisa escolher ver as pessoas, realmente, vê-las e tratá-las como se importassem, porque elas importam. Todos importam. Quando ela terminou, todos aplaudiram. Mas então Helena pediu silêncio mais uma vez. Ela disse que tinha mais uma coisa. Ela havia estabelecido, com a ajuda de seus pais, uma fundação. A Fundação Lucas Tavares. A fundação forneceria terapia da fala gratuita para crianças cujas famílias não podiam pagar. Também financiaria programas de mentoria para jovens em situação vulnerável, modelados no programa onde Lucas havia voluntariado por tantos anos. Era uma forma de garantir que o legado de Lucas, o legado de ver e valorizar cada pessoa, continuaria muito além de qualquer um de suas vidas individuais. Lucas estava sem palavras. Ele olhou para Helena, depois para Patrícia e Rodrigo, depois para todos os rostos na oficina. Seu coração estava tão cheio que ele pensou que poderia explodir. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca de emoção. Ele disse que não merecia isso, que ele não havia feito nada além do que qualquer pessoa decente faria. Mas Helena balançou a cabeça. Ela disse que era exatamente isso. Ele fez o que qualquer pessoa decente deveria fazer, mas que tantas pessoas não fazem. Ele escolheu bondade quando indiferença seria mais fácil. Ele escolheu amor quando proteção seria mais seguro. E essas escolhas mudaram mundos, não apenas o mundo de Helena, mas os mundos de todos naquela sala e de muitos outros que eles nunca conheceriam. Lucas olhou ao redor da oficina para as pessoas que haviam se tornado sua família ao longo dos anos. Ele pensou sobre Marina e Isabela, sobre como ele sempre carregaria o amor delas em seu coração. Mas ele também soube que elas ficariam felizes por ele, felizes que ele havia encontrado alegria novamente, que ele havia encontrado propósito, que ele havia escolhido continuar vivendo em vez de apenas existir. A festa continuou até tarde da noite. Houve risadas e lágrimas, histórias compartilhadas e memórias revividas. Foi, Lucas pensou, uma das melhores noites de sua vida. Anos mais tarde, quando Lucas estava com 55 anos e Helena com 32, eles estavam sentados juntos na oficina em um domingo quieto. Era uma tarde tranquila, o tipo onde o tempo parece desacelerar. Eles haviam acabado de terminar de trabalhar em um projeto juntos, restaurando um Fusca antigo que um cliente havia trazido. Helena agora visitava a oficina não apenas como família, mas às vezes como aprendiz, ainda amando trabalhar com as mãos da forma que Lucas havia lhe ensinado quando criança. Eles estavam sentados nas cadeiras de plástico que ainda estavam lá depois de todos esses anos, aquelas mesmas cadeiras onde Helena havia se sentado pela primeira vez 24 anos atrás. Bebiam café e aproveitavam o silêncio confortável. Então, Helena falou. Ela disse que às vezes ainda pensava naquele dia, o dia que ela fugiu de casa aterrorizada e encontrou a oficina. Ela disse que foi o pior e o melhor dia de sua vida. O pior porque ela estava tão assustada, tão convencida de que ninguém a queria. O melhor porque ela encontrou Lucas. Lucas sorriu aquele sorriso suave que vinha tão facilmente agora. Ele disse que sentia o mesmo, que aquele dia, quando Helena entrou em sua oficina,
Foi o dia que sua vida começou novamente. Que ela lhe dera um presente que ele nunca poderia repagar. Ela lhe dera esperança. Helena pegou a mão dele, aquelas mãos sempre calejadas e manchadas de graxa. Ela disse que eles haviam se dado presentes um ao outro. Que era disso que se tratava o amor verdadeiro. Não manter placar, não dívidas e pagamentos, mas dar livremente porque você escolhe, porque você quer, porque fazer a outra pessoa feliz faz você feliz também. Eles sentaram em silêncio por mais alguns minutos, ainda de mãos dadas. Não havia necessidade de mais palavras. Tudo importante já havia sido dito ao longo dos anos, em milhares de pequenos momentos. Quando Helena finalmente se levantou para ir embora, ela abraçou Lucas apertado como sempre fazia. E como sempre, ela sussurrou aquelas palavras que haviam se tornado seu ritual. Obrigada, Lucas, por tudo, por sempre. E como sempre, Lucas sussurrou de volta. Não, obrigado você, Helena, por me salvar, por me lembrar como viver. A história de Lucas Tavares e Helena Almeida se tornou lenda em seu pequeno canto de São Paulo. As pessoas falavam sobre a menina muda que encontrou sua voz graças a um mecânico de coração partido. Mas aqueles que realmente conheciam a história, aqueles que viveram, sabiam que não era sobre milagres médicos ou diferenças de classe superadas. Era sobre algo muito mais simples e muito mais profundo. Era sobre ver outro ser humano, realmente vê-lo, e escolher se importar. Não pelo que eles podem te dar em retorno, mas porque gentileza é sua própria recompensa. Porque em um mundo que muito frequentemente mede valor em dinheiro e posses, as coisas que realmente importam, amor, conexão, bondade, não têm preço. Essa era a lição mais preciosa de todas. E era uma lição que continuaria através da Fundação Lucas Tavares, através dos incontáveis jovens cujas vidas Lucas tocou, através dos pacientes de Helena que aprenderam que ser diferente não significava ser menos. O legado de um homem humilde com mãos manchadas de graxa que escolheu amar quando seria mais fácil se fechar. O legado de uma menina corajosa que se recusou a ser definida por suas limitações. E o legado de uma família escolhida, unida não por sangue, mas por algo mais forte, amor incondicional. Naqueles últimos raios de sol entrando pelas janelas da oficina, iluminando a poeira que dançava no ar, Lucas Tavares sorriu. Sua vida tinha sido boa. Tinha sido cheia de dor, sim, mas também cheia de amor. E no final, o amor sempre vencia. Sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lucas e Helena tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou o nosso. Esta é uma história sobre a força transformadora da bondade, sobre como um único ato de compaixão pode mudar vidas para sempre. Se você se emocionou com esta narrativa, gostaríamos de convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias que celebram o melhor da humanidade, histórias que nos lembram que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor e a gentileza têm o poder de curar e transformar. Deixe um like se esta história fez você acreditar que a bondade ainda pode mudar o mundo. E nos comentários, conte-nos. Você já teve um Lucas ou uma Helena na sua vida? Alguém que viu você quando você mais precisava ser visto? Ou talvez você tenha sido essa pessoa para alguém. Compartilhe sua história conosco, porque cada história de bondade merece ser contada. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos aqui, prontos para compartilhar mais histórias que aquecem o coração e inspiram a alma. Até a próxima, e lembrem-se, um simples ato de gentileza pode mudar tudo.